Muito bem, alunos do nono, né? Este vídeo é direcionado para os alunos do nono. Quis fazer um videozinho com fala minha, né? Para vocês não perderem o costume. A gente está em sala de aula todo dia, eu estou falando com vocês. Então, como agora as aulas são à distância, para não perder esse contato, para não perder o hábito, né? Para poder continuar assim, mantendo o mesmo ritmo, já estou acostumado com a minha fala. Eu achei interessante gravar o vídeo, tá certo? Bom, o ensino agora é à distância, mas eu acredito que pode dar certo a partir do momento que vocês se dedicarem. A educação, sim, é uma via de mão dupla, o professor faz um papel importante, eu estou aqui para esclarecer dúvidas, mas grande percentual desse aprendizado depende exclusivamente de vocês, da dedicação de vocês. Eu já falava isso em sala e continuo falando isso aqui, tá? Bom, o tema da semana 2, ainda ligado, né, ao capítulo geral, né, que é a transição do Brasil para a República e a Primeira República no Brasil, né, seus acontecimentos, seus desdobramentos. A gente vai então fazer uma explanaçãozinha sobre isso e depois passar as atividades. Tem um videozinho que eu postei, né, e tem as atividades da apostila que eu vou querer que vocês façam. Tem algumas orientações que eu vou passar para vocês. Bom, em relação ao tema, né, para o vídeo não ficar grande, nós temos, então, o Brasil instalando aí no começo do século XX, né, a República, né, no finalzinho do 1889, dá-se o golpe na monarquia, foi um golpe. Dom Pedro II foi destituído do poder pelos militares, claro, com o apoio de toda a sociedade civil, porque Dom Pedro II já estava bem desgastado seu governo, ele já estava numa idade bem avançada, não conseguiu se manter no poder. Eu pedi um relatóriozinho para vocês sobre quais são os desdobramentos disso, se positivo ou se negativo, né? Quero depois eu dar uma olhada quando as aulas voltar. Mas pronto, temos no Brasil uma república, né? Um país ali no começo do século XX, a partir do ano de 1901, um país com uma média de 14 milhões de habitantes, né? Conforme os livros nos trazem. Hoje nós temos um país com beirando aí 200 milhões, né, de almas. Então é uma sociedade muito mais assim, como é que eu vou dizer, conflituante, muito mais ampla, onde vai haver uma maior necessidade de trabalho, uma maior necessidade de sustentar todo esse povo, de oferecer dignidade, segurança, saúde, educação. Na época era um número menor de pessoas, mas contava-se também com poucos recursos, com menores recursos, até tecnológicos. A gente tem que levar em consideração, nós estamos no começo do século. Não tinha os recursos que a gente tem hoje de comunicação, como telefone, né, rádio. O rádio vai surgir a partir de 1930, com Getúlio Vargas, né, em termos de comunicação e transmissão de informação. Bom, nós temos então essa república, um Brasil arcaico, uma população totalmente analfabeta, pode colocar aí 80% analfabetos, 60% negros, que sofriam ainda o racismo, né? Mas já estavam inseridos na sociedade, querendo ou não, né? Havia até algum pequeno percentual de negros que tinha assim alcançado um certo grau na sociedade de avanço, como um curso, né? Era um negro às vezes letrado, um engenheiro, um advogado, encontrava pouco, mas encontrava. Mas no geral, população em geral, tudo analfabeta, a maioria analfabeta, tanto que a transição da monarquia para a república acontece, o povo alheio a tudo isso, só o bojo ali do poder que está ciente da transformação. O povo não está nem sabendo o que está acontecendo, está seguindo sua vida normal, indo fazer compra na feira, indo fazer colheita, né, que o Brasil era um país agrícola e o café dominando ainda, indo lá para suas roças para fazer suas colheitas. No começo do século XX, nós temos uma sociedade urbana bem pequena ali, São Paulo ali já começa a querer se urbanizar, algumas poucas indústrias no estado de São Paulo ali surgindo, mas ainda assim um país essencialmente agrícola, e as pessoas levando sua vida normal, tá certo? Repare que eu estou mantendo o mesmo ritmo da sala de aula, às vezes eu falo meio rápido, mas eu quero fazer o vídeo render, é muita informação às vezes, né? Bom, eu fiz questão de desenhar um quadro do Brasil, que vocês tenham em mente que Brasil nós estamos falando, antes de falar dos desdobramentos dessa república no Brasil, né? Nós temos então uma oligarquia agrária no poder, porque quem vai para o poder nesse período é quem tem poder econômico, né? Não adianta achar que pobre participa. Até hoje, pobre não tem muita participação, né? Então, imagina naquela época. Então, quem tinha poder econômico subiu ao poder, e nós vamos ter, então, na presidência do Brasil, comandando a República Federativa,
grandes fazendeiros, né? Então nós já falamos em sala, nós tivemos a política do café com leite. Uma hora São Paulo entra no governo, outra hora Minas. São Paulo produzindo café, Minas produzindo leite, e eles revezando os poderes. Essa estrutura se manteve durante toda a República Velha, por cerca de 30 anos, né? E é o que vai dar sustentação para esse povo se manter no poder e governar só para si. Acabam que governam só para os seus grupos, né? E o povo alheio, né? Então o que vier veio. Tanto que locais mais afastados do Estado Federativo, como as repúblicas lá do Pará, do Amazonas, Maranhão, acaba que fica um pouco esquecida, sim, né? Nós estamos falando de um Brasil de proporção continental. Essa estrutura geográfica do Brasil foi mantida na monarquia graças à atuação dos monarcas, né? Que suprimiu qualquer processo revolucionário separatista. Então, nós temos um Brasil de proporção gigantesca na América do Sul aí, que é a América Portuguesa, que vai se transformar no Brasil, certo? Bom, nesse contexto aí, nós vamos ter essa transição de governo, né? Uma hora o fazendeiro de São Paulo, outra hora o fazendeiro de Minas, e sempre esses fazendeiros com poder econômico governando. Com a estrutura do voto de cabresto, com a figura dos coronéis comandando ali nos espaços rurais ali o voto, e a estrutura também da política dos governadores, que eu já falei em sala também, que é aquela troquinha de favor, né? O presidente garantia verba para o Estado que apoiasse ele, e o governador daquele Estado garantia cargos políticos para os padrinhados do coronel. Assim o coronel garantia voto para o governador e o governador garantia apoio ao presidente. Isso é a política dos governadores, que eu já falei em sala, né? Isso aí que vai estruturar toda a República Velha, tá certo? Então era uma eleição de carta marcada. Todos os eleitores que votavam muitas vezes eram obrigados a votar em determinados candidatos. Então era uma coisa meio fajuta. E aí eu pergunto, gente, diante desse quadro caótico, como é que ainda nasceu um país? Pois é que ainda nasceu um país. Tipo assim, era tão desestruturada a coisa toda que é até surpreendente como é que não se desintegrou, né? Mas nós tivemos movimentos, sim, movimentos de revoltas na República, no início ali da República, foi Canudos, contestado, tudo isso ali no início da República, mas nenhum deles vai para frente, todos eles são suprimidos também com mão de ferro por parte dos governantes. Tá certo? Senão desfacelava assim. A revolta dos marinheiros, né? A revolta da vacina no Rio, tá? Tudo isso ali na República Velha, a gente ainda vai falar nas próximas aulas, certo? Então, esse é o quadro geral da República Velha, da Primeira República no Brasil. Uma república de cartas marcadas e bastante fraudulenta, mas, querendo ou não, nasceu aí sim um país. E a gente vem construindo cada dia mais esse país, né? Ainda hoje existe corrupção, mas bem menos, não é verdade? Então, vamos seguir com a aula aí. Por hoje a minha fala é só essa, tá? E a gente segue agora no chat aí.